Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sociedade torre de vigia nega a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Nós vamos examinar, mas levando em conta o que está escrito aqui, na versão utilizada pela sociedade. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Edição, eu creio que é a mais nova, de 1986. Foi revista e está aqui. Pois bem, quanto ao Pai, nós não vamos dissertar, porque eles concordam que o Pai é onipresente, onipotente, onisciente, Criador, eterno, santo, santificador e salvador. Vamos ver com relação ao Filho. O Filho é onipresente? Vamos ver Mateus 28, versículo 20. Vê o que diz aqui na versão dele. Jesus falando aos seus: ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a terminação do sistema de coisas. Como que Jesus poderia estar com eles? Que na dispersão, cada qual foi para uma cidade, eles se dispersaram. E ele diz que eis que eu estou convosco todos os dias. Só ele tendo a virtude, o atributo da onipresença, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, cai pelo menos esta parte aqui com relação à onipresença do Filho. E também João 14, 3. Vamos ver o que Jesus disse. Também, se eu for embora e vos preparar um lugar, virei novamente e vos acolherei a mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele confirma: onde está a igreja, está Jesus Cristo. Ele nunca se afasta da igreja. Ele diz também: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu. Está aqui também. Pois bem, como que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque ele tem a onipresença, porque ele é divino. Outro ponto: o Filho é onipotente? Vamos ver Mateus 28, 18 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Mateus 28, 18 nos diz o seguinte, segundo a versão utilizada pela torre. Mateus 28, 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, todo o poder. E Revelação, capítulo 1, versículo 8, diz muito claramente: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é e que era e que vem, o Todo-Poderoso. Que era e que há de vir. Quem há de vir, quem há de voltar é o Filho. Jesus está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ele diz lá em Apocalipse, né, no finalzinho, ele diz: certamente cedo vem. Quem vai voltar é Ele. Por isso, nós contestamos esta doutrina da negação do Senhor Jesus. E não venham me dizer, os jeovitas, as testemunhas de Jeová, que com isso eu estou perseguindo a religião deles, perseguindo a sociedade toda de vigia, perseguindo os que seguem essa doutrina. Não. Sabe por quê? Porque o corpo governante escreveu isso aqui, ó. Está escrito. Não é forma de perseguição religiosa
alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. Onde está escrito isso, pastor? Eu quero saber. Está aqui, meu filho. Vou dizer, calma. Revista A Sentinela, de 15 de maio de 1964, página 304, parágrafo 3º. Não é perseguição. Nunca mais digam isso. Porque o corpo governante assim falou. E continua. 10 anos depois, eles disseram: o que resulta quando se deixa uma mentira passar incontestada? Não ajuda o silêncio a passar a mentira como sendo verdade, a ter mais liberdade para influenciar muitos, talvez para prejuízo sério deles? A Sentinela, 15 de julho de 1974, página 419, parágrafo 1º. É por isso que essa mentira da negação da divindade do Senhor Jesus, eu estou agora dizendo que realmente não recebe o apoio da Bíblia. E estou mostrando de acordo com a versão utilizada pela sociedade. Então, conforme o pensamento, a orientação dada pela sociedade, nós não estamos perseguindo. E mesmo que ele nada dissesse a respeito disso, examinar, defender a fé, defender as nossas convicções e mostrar na Bíblia, não pode ser considerada perseguição religiosa. Dito isto, vamos à frente. O Filho é onipotente. Revelação, capítulo 1, versículo 8. Que diz aqui: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, Todo-Poderoso. Eu já li e vou ler também o que está escrito aqui, dizendo que o Filho é Deus poderoso. Está aqui. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Diz assim a versão da sociedade. É uma profecia do grande profeta Isaías. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre seus ombros. E será chamado pelo nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno. Nós poderíamos ficar só aqui. Uma vez que está dizendo que Ele é Deus e é poderoso, não precisaríamos mais falar coisa alguma, nem passar adiante. E uma vez que diz que Ele é Pai Eterno, ou seja, igualando o Filho ao Pai, dizendo que realmente Ele é Deus, não precisaríamos ir adiante. E aqui está escrito com inicial maiúscula: Deus poderoso, Pai eterno também. Precisaria mais fazer nenhuma objeção a respeito desse assunto. Basta que uma das pessoas da divindade tenha um desses atributos, da onipresença, da onipotência, da onisciência, seja criador, etc., já está configurada a sua divindade, já está esclarecida e declarada a sua divindade. Pois bem, Ele é onisciente. Vamos ver, João 21, 17. João 21, 17. Para quem gosta de apologética, esse vídeo certamente vai fazer a diferença. João 21, 17. Por isso eu não tenho a menor pressa. Vamos lá. Disse-lhe ele pela terceira vez:
Simão, filho de João, tens afeição de mim? Pedro ficou contristado por ele lhe dizer pela terceira vez: tens afeição por mim? Ou seja, tu me amas? De modo que ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tem um conhecimento de tudo, ou seja, é onisciente, sabe todas as coisas. E Jesus não retrucou, disse: não, Pedro, eu não sei tudo não, quem sabe tudo é o Pai, eu não sei. Não, ele calou, consentiu com a afirmação de Pedro. Ele, o Filho, é o Criador. Vamos ver se ele é o Criador. João, capítulo 1, versículo 3. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 3, falando a respeito do Filho. Começando do versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Então, está dizendo aqui, falando da sua condição de Criador. Foi ele que criou todas as coisas. Claro que eles fizeram aqui uma mudança por intermédio deles. Então, as coisas foram criadas por intermédio do Filho. Então, isso quer dizer que ele não foi exatamente o Criador, mas o Pai cruzou os braços e disse: vai, filho, cria aí todas as coisas. E ele, apesar de criar todas as coisas, ele não é o Criador. É interessante. Claro que a mudança foi feita porque na versão da Bíblia Sagrada do cristianismo autêntico diz que ele criou todas as coisas. Vamos lá. O Filho é eterno. Vamos ver. Apocalipse 22, 13. Ou Revelação, como é chamado este livro pela torre, 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, aí dá uma ideia da sua totalidade. Não teve começo, não teve fim e é eterno. Vamos ver se o Filho é santo. Atos 3,14. Filho é santo, porque o Pai também é santo. Todos esses atributos também são atributos inerentes ao Pai, ou seja, inerente à Trindade, inerente a Deus. Atos 3,14, falando a respeito do santo. Sim, vós repudiastes aquele santo e justo, e pedistes que um homem, um assassino, vos fosse concedido liberalmente. Está aqui a qualidade de santo do Senhor Jesus. Está aí a qualidade de santo do Senhor Jesus. O Filho é santificador. Hebreus 2,11. E diz assim a versão utilizada pela Sociedade Toda de Vigia: porque tanto aquele que santifica como os que estão sendo santificados, todos de um só, e por esta causa ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, falando a respeito do Senhor Jesus, dizendo que ele é santificador. O Filho é salvador, ou seja, o Filho é o Salvador. Uma vez colocando um artigo definido,
ele está a dizer que não existe outros salvadores. Só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. É por isso que é usado o artigo definido. Mas vocês vão ver aqui como eles usam, ora o artigo indefinido, existe aí um Salvador, que é Jesus Cristo. Ora ele diz que é Jesus Cristo é o Salvador. Então houve essa lambança aqui nessa versão que vocês vão ver. Pois bem, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo, vamos lá. Chegamos. 2 Timóteo 10, 10. Mas agora se tornou claramente evidente pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aboliu a morte, mas lançou luz sobre a vida e a incorrupção por intermédio das boas novas, ou seja, o Evangelho. Tudo bem, está dizendo que ele é Salvador, Salvador com inicial maiúscula. Agora vamos ver a lambança que eles fizeram. Em Lucas 2, versículo 11, eles dizem que é um Salvador. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas ele está dizendo um Salvador. Lucas 2, 11. Vamos ver. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas o Senhor, esse artigo definido de o Senhor, eles colocaram em colchetes. Eles não querem colocar o artigo definido, nem chamando Jesus de o Senhor, nem de o Salvador. Então fica nesse joguete. Retira o artigo definido, coloca um artigo indefinido, e etc e tal. Pois bem, vamos ver em João 4,42. João 4,42. O que é que ele diz lá? É um Salvador? É um Salvador? E começaram a dizer à mulher: não é mais pela tua conversa que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este homem certamente é o Salvador do mundo. Olha o artigo definido aqui. Colocaram. Para serem coerentes, teria que colocar aqui: porque Jesus Cristo é um Salvador do mundo. Precisa consertar isso aqui. Fica feio. Emendaram num, não emendaram no outro, e tem outras coisas assim que nós detectamos. Então, estão dizendo aqui, com todas as letras, que Jesus Cristo é o Salvador. É o Salvador do mundo. Salvador aqui colocaram o inicial minúscula. Nos versículos que eu li, colocaram com inicial maiúscula. Eles ficam jogando aí, e etc. Vamos ver Atos 13, 23. Da descendência deste homem, segundo a sua promessa, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus. Artigo indefinido. Tito 2,13. Tito 2,13. Aqui, ao passo que aguardamos
a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus. Só que eles escreveram assim: ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus, e aí colocaram entre colchetes esse do está entre colchetes, Salvador de nós, Cristo, do Salvador de nós, Cristo, para dizer, não é o Salvador, mas já disseram que era o Salvador ali, agora querem dizer, querem retirar esse artigo definido e colocaram entre colchetes. Olha, diz a mesma coisa em relação a isso, diz a Bíblia Sagrada, Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo que, chamando Jesus de Deus. Então, meus amados, aqui está a incongruência dessa passagem bíblica, mais uma. Tito 2,13. Pois bem, nem é preciso dizer isso, porque aqui em Isaías 9, versículo 6, eles colocaram aqui de forma clara, objetiva e precisa, na profecia de Isaías, dizendo que esse que viria, porque o menino nos nasceu. Isaías já está colocando a profecia como fato consumado. Um menino nos nasceu, e o seu nome será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso e Pai Eterno. Já está consumado. Agora vamos ver com relação ao Espírito Santo. Diz a sociedade, ensina a sociedade que o Espírito Santo é uma coisa, ou seja, uma força ativa de Deus, mas nunca explicaram que força é essa. Como é que se dá essa força? A Bíblia diz que nós somos tabernáculo do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora em nós, então mora em nós uma força. Ele diz que é uma força ativa e uma energia de Deus. E a energia fala, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Em Atos Apóstolos, várias vezes, o Espírito Santo orientou, comissionou, dirigiu os passos, os primeiros passos da igreja. Não sei, força ativa, falar. Se fala é uma pessoa. Pois bem, vamos ver. Ele é onipresente? Salmo 139, 7. Vamos ver. Eu estou lendo aqui. Versão de Salmos. Livro de Salmos. Capítulo 139. Que diz assim. O 7, versículo 7. Para onde posso ir do seu Espírito? O Espírito Santo é chamado Espírito de Deus, Espírito de Cristo. E para onde posso fugir da sua face? Porque Ele está em toda parte. Se eu subisse ao céu, lá estarias tu. E se eu fizesse meu leito no Seol, eis que lá estarias tu. E se eu tomasse as asas da alva para residir no mar mais remoto, também ali me guiaria a tua própria mão, e me perguntaria à tua direita, e me seguraria à tua direita. E se eu descesse, e se eu dissesse, seguramente a própria escuridão me pegará às pressas, então a noite seria luz ao meu redor. Então, meus amados, está em toda parte. O Espírito Santo é onipotente? Eu estou lendo aqui as mesmas propriedades, os mesmos atributos que são atribuídos ao Pai. Onipresente, onipotente. Lucas capítulo 1,
versículo 35, que diz o seguinte: começando do 34, Maria, porém, disse ao anjo: como se há de dar isto, visto que não conheço relações com homem? Que não tenho relações com um homem? O anjo disse-lhe em resposta: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá. Por esta razão também, o nascido será chamado Santo, Filho de Deus. Então, mais uma prova que ele é chamado Santo. E o simples fato de descer sobre Maria o Espírito Santo, ele está dizendo que está descendo sobre ela o poder do Altíssimo, igualando o poder do Espírito Santo ao Pai, ou seja, a Deus. Onipotente, onisciente. 1 aos Coríntios 2:10. Diz assim a palavra do Senhor: porque é a nós que Deus as tem revelado por intermédio de seu Espírito, pois o Espírito pesquisa todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus, sabe tudo. Amém? Então é onisciente. O Espírito Santo é Criador, como é Criador Jesus, como é Criador o Pai. Vamos ver. Jó 33:4. Diz assim: o próprio Espírito de Deus me fez, e o fôlego do próprio Todo-Poderoso passou a fazer-me viver. Olha aí a semelhança. O Espírito de Deus, o próprio Deus, todo, porque são a Trindade, compõe a Trindade. Deus subsistente em 3 pessoas. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9:14. Vejamos. Quanto mais o sangue de Cristo, o qual, por intermédio de um Espírito eterno, se ofereceu a Deus sem mácula, purificará as nossas consciências de obras mortas, para que prestemos serviço sagrado ao Deus vivente. Então, aqui houve uma lambança aqui. Ele diz o seguinte: ao invés de dizer do Espírito eterno, aí aquela troca de artigo definido trocado, coloca no seu lugar um artigo indefinido e diz de um Espírito eterno. Será que existe mais de um Espírito eterno? Se é eterno, é Deus, ou seja, não tem começo nem tem fim. Lambança, negócio completamente fora do prumo. Para não colocar do Espírito eterno, colocaram de um Espírito eterno. Misericórdia. O Espírito Santo é o Santo, o nome já está dizendo, não vou nem examinar aqui, mas está, quem quiser examinar, 1 João 2, versículo 20. O Espírito Santo é santificador. Vamos ver, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1:2. Diz assim, começando do primeiro: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus,
aos residentes temporários espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, aos escolhidos, segundo a presciência de Deus, o Pai, com santificação pelo Espírito. Então, o Espírito Santo é santificador, com o objetivo de que sejam obedientes e sejam aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Salvador. Vamos ver Tito 3, versículo 5. E nós estamos finalizando. Tito 3, versículo 5. Começando o 4, Tito 3, 4. No entanto, quando se manifestou a benignidade e o amor ao homem da parte de nosso Salvador, Deus, ele bota sempre, porque Salvador é Deus, não é Jesus. Não devido a obras de justiça que tivéssemos realizado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou por intermédio do banho que nos trouxe à vida e por nos fazer novos por Espírito Santo, novos pelo Espírito Santo. Falando aqui que o Espírito Santo também é Salvador. Ele está no plano de salvação, fazendo-os novos, regeneração, ou seja, salvação pelo Espírito Santo. Mas com relação ao Espírito Santo, eu vou colocar por terra agora completamente a doutrina antibíblica da Sociedade Toda de Vigia, dizendo que diz que o Espírito Santo não tem nada de divindade, é uma coisa, uma energia, uma força, mas não explica. E nós estamos aqui explicando que não é bem assim. Olha bem, Atos 5, versículos 3 e 4. Anote bem isso aí, Atos 5, versículos 3 e 4. Começando do primeiro, para que nós possamos entender em que contexto está essa afirmação. No entanto, certo homem de nome Ananias, junto com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve secretamente parte do preço, sabendo disso também a sua esposa, e trouxe apenas parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que te afoitou Satanás a trapacear o Espírito Santo e a reter secretamente parte do preço do campo? Enquanto permanecia contigo, não permanecia teu. E depois de ter sido vendido, não continuou a estar sob o teu controle? Por que é que propuseste uma ação dessa no teu coração? Ou seja, mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo, mentir aos apóstolos? Trapaceaste não a homens, mas a Deus. Então, aqui está dizendo, primeiramente, no primeiro momento diz que ele mentiu ao Espírito Santo. No segundo momento, o versículo 4 seguinte, diz que ele mentiu a Deus, ou seja, assemelhando o Espírito Santo a Deus. Essa é a radical nessa doutrina que não tem respaldo bíblico. Então ficam aqui as minhas considerações a respeito da Trindade, da divindade do Pai, da divindade do Filho e da divindade do Espírito Santo. Tudo é explicado segundo o que está escrito aqui.
E eu não estou de maneira alguma perseguindo a sociedade toda, e até porque eles dizem textualmente que discordar, criticar de uma religião não é perseguir. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.